por trás do litotânio, vem a informação da necessidade de se mineralizar, e nós vamos discutir isso agora. Tá? Para ficar mais simples, para a gente entender o que o litotânio representa nessa história toda, eu queria chamar a atenção para vocês em 5 aspectos que nós vamos ter que... Só um segundinho. Nós vamos ter que considerar 5 aspectos para vocês entenderem bem o fio da meada. E por que eu tenho esse interesse que vocês entendam o fio da meada? Porque muitos de vocês que estão aí atrás da tela são nossos parceiros para levar o litotânio também para as pessoas. Né? Então, vai ser mais fácil para vocês argumentarem. Então, vamos considerar esses 5 pontos. Tá? O primeiro ponto que é importante vocês considerarem é que os minerais participam da formação e do funcionamento do nosso corpo. Ou seja, eles participam da contração muscular, eles participam do transporte de oxigênio, e o mais relevante é que eles participam de enzimas e de hormônios, que são substâncias que proporcionam as reações químicas do nosso corpo, e o nosso corpo funciona através de reações químicas. Isso sem contar que os minerais, eles formam o nosso corpo. Tá? Nós poderíamos falar aqui que os minerais poderiam ser como o primeiro grãozinho de areia que vai formar um tijolo, e o tijolo vai formar uma edificação. Ou seja, os minerais é o nosso primeiro grãozinho de areia que vai formar o tijolinho, as células do nosso corpo. Então, sem minerais, ou sem bons níveis de minerais no corpo, não existe funcionamento pleno do organismo, e não existindo funcionamento pleno, não vai ter saúde e não vai ter qualidade de vida. Certo? Então, essa parte é básico, simples, que é o que eu quero que vocês levem muito em consideração. O segundo ponto que nós temos que levar em consideração é que quando a palavra, ou quando o assunto for minerais, a palavra de ordem é equilíbrio. Equilíbrio é o principal variável quando se fala em minerais. As pessoas, elas têm hoje uma ideia um pouco errada desse conceito, porque, às vezes, eles acham que quantidades é variável importante quando o assunto é minerais. Às vezes, a pessoa vai olhar um produto qualquer, um suplemento qualquer, olha lá no rótulo, ele tem tantos miligramas de um mineral qualquer, aí ele vai comparar com outro que tem menos miligrama do que aquele primeiro, ele acha que o primeiro é melhor porque tem mais. Então, quantidades não serve de referência para quando o assunto for minerais, e sim equilíbrios. Legal? Então, 2 conceitos que nós já vamos levar para casa hoje. Sem níveis ideais de minerais no corpo, não tem saúde, não vai ter funcionamento do organismo, então não vai ter saúde. E é importante que tenha equilíbrio nessas quantidades. Vamos para frente. Um segundo conceito, né? Os minerais não são produzidos pelo nosso corpo. Bom, se eles não são produzidos pelo nosso corpo, nós precisamos de colocá-los no nosso corpo. E a principal forma de colocar minerais no nosso corpo é através do alimento. Então, nós temos que nos alimentarmos dos minerais, ou consumir alimentos ricos em minerais. Sem níveis ideais de minerais no nosso corpo ainda, além dele não funcionar direito, se não tivermos bons níveis de minerais, o nosso corpo vai ficar ácido se não tiver a quantidade de minerais. Legal? Então, 3 conceitos básicos. Precisa de minerais, sem eles não temos saúde, ele tem que estar em equilíbrio, e os minerais não são produzidos pelo corpo.
E sem minerais no nosso corpo, além de ficar com incapacidade de funcionar, ele vai ficar ácido. Bom, então, uma coisa também um conceito que nós temos que entender aqui é que os alimentos é a melhor forma de termos minerais, é através dos alimentos que é a melhor forma de termos minerais no nosso organismo. Muitas pessoas podem falar, mas os suplementos que a gente compra em farmácia, né? Os suplementos, necessariamente, eles não conseguem nos subsidiar o nosso corpo com os minerais. Certo? E não conseguem por quê? Porque o homem não conseguiu ainda fazer, a nível de laboratório, um suplemento que tenha o equilíbrio necessário, que é o que eu falei no início da nossa conversa. Tá? Então, isso aqui nós temos que entender. Ó. A forma mais eficaz de termos minerais em nosso corpo é consumindo alimentos ricos em minerais. Beleza? Tá simples, né? Então, através dos alimentos. Vamos para frente. O suplemento, gente. Então, por que o suplemento não é a melhor forma? É exatamente porque ele não consegue nos fornecer minerais com o equilíbrio necessário para o nosso corpo. Bom, então, vamos agora num outro conceito. Os alimentos que nós consumimos hoje no nosso dia a dia são pobres em minerais. Tanto é que eu citei o exemplo do cachorro como alimento, né, que fica com pelo feio, gordo, etc. Então, por que nossos alimentos não são ricos em minerais? Porque eles são produzidos em solos pobres em minerais. Antigamente, só se produzia alimentos em solos de cultura, que era aquele solo que tem maior nível de minerais, as árvores são mais grossas, um solo mais equilibrado. À medida que o mundo cresceu, que a necessidade de alimento cresceu, houve a necessidade de se incorporar no processo produtivo terras que não são totalmente equilibradas em minerais. E preocuparam, basicamente, em colocar lá na terra nitrogênio, fósforo e potássio, que são os minerais que são inclusos no adubo químico. Né? Então, a maioria dos nossos alimentos são pobres porque são produzidos em solos pobres. Com o organismo deficiente em mineral, o nosso corpo vai ficar aberto a uma série de problemas que tem tudo a ver com os minerais. Certo? Aqui estou citando rapidamente, nós vamos falar um pouquinho mais da fibromialgia, mas a osteoporose, dores inespecíficas, a própria fibromialgia, artroses, artrites, diabetes, obesidade, são, com certeza, desarranjos do nosso organismo que tem a sua origem na falta de minerais. E esse conceito, pessoal, não sou eu que estou falando isso, certo? O Dr. Linus Pauling, que foi um dos mais notados cientistas que já habitaram esse planeta, ele ganhou o prêmio Nobel de Química em 1954. Então, ele falava o seguinte, que nós podemos associar a ocorrência de todas as doenças a uma deficiência mineral. Ou, em resumo, o que ele falava? Ele falava que lá na origem, na base, na raiz, no fundamento de todos os problemas de saúde, existe uma deficiência nutricional. E se nós considerarmos que os minerais é o primeiro grãozinho de areia que vai formar os alimentos, nós podemos falar, assim, que os minerais estão na raiz dos problemas de saúde. E o Dr. Otto Warburger, que foi um outro médico alemão, ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Medicina de 1932, acho que aqui está escrito 31, mas foi 32. Ele concluiu nos estudos dele que as doenças, as infecções, precisam de um ambiente ácido para existirem e proliferarem. Então, se a gente for fazer uma conclusão rápida aqui, se a gente pensar que o nosso solo é pobre em minerais, consequentemente, a nossa comida é pobre,
Isso significa que todos nós estamos com um organismo deficiente de minerais, e estando deficiente de minerais, consequentemente, nós estamos com um corpo ácido, ou seja, nós estamos apresentando as principais características favoráveis à ocorrência de doença e de problemas de saúde. E é exatamente isto que o litotânio vem a resolver. Vou passar um pouco para frente. Bom, então, eu falei para vocês também que os alimentos é a melhor forma de se mineralizar o organismo, né? Mas falei também que os alimentos são pobres. Bom, então parece que eu estou falando alguma coisa de incoerência, né? Eu falei uma coisa e desfalei, né? Não, realmente os alimentos é a melhor forma, isso é uma unanimidade dentro do meio científico. E como nossos alimentos são pobres, o que fazer, né? Esse foi o grande impasse que nós tivemos antes de começar a trabalhar com a alga litotânio. Então, foi muito simples da gente entender como que poderia se resolver esse problema. Então, nós fomos, então, procurar aqui no planeta Terra um local onde não houvesse falta de minerais. Falei antes que nosso solo é pobre, tá? Mas acontece que, se a gente imaginar a chuva caindo, a água levando os minerais para o riacho, do riacho para o rio e do rio para o mar, é simples, fácil de concluir que no mar não existe falta de minerais. E o mar é o maior reservatório de minerais do planeta. Então, simples, parece simples, né, de resolver o problema. Então, nós fomos lá no fundo do mar, buscamos a alga marinha e transformamos ela no alimento perfeito, no alimento mais perfeito que a ciência conhece, que tem a capacidade de ajustar as deficiências minerais do nosso corpo e, consequentemente, ajustar o seu pH orgânico. Então, o uso do litotânio ele vai ajustar como um todo e proporcionar um funcionamento pleno do organismo para que o próprio organismo conquiste a normalidade e, consequentemente, ele conquista saúde e qualidade de vida. Eu já comentei em outras reuniões, que o uso do litotânio ele teria que ser o primeiro passo de qualquer atitude nossa em relação à saúde. Por quê? Porque ele capacita o nosso organismo a responder melhor à atitude que a gente for adotar. Então, aqui dentro da DWL Brasil, o Dr. Walter, ele sempre divulga que nós temos alguns pilares para se estabelecer a saúde nas pessoas, né? E dentro disso tem a limpeza hepática, tem a saúde pelo ar puro, pela água. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Tem os outros produtos, né? Tem a beleza, que é a parte da terapia capilar, tem os chás, o emagrecedor, etc. Mas o que eu quero falar para vocês é que qualquer uma desses pontos importantes para a conquista de qualidade de vida vão ser melhor aproveitados pelo organismo se o organismo estiver com bons níveis de minerais e não tiver ácido. Ou seja, usar o litotânio é como se fosse uma garantia que os outros pilares da saúde vão ser mais aceitos e aproveitados pelo nosso corpo. Então, é fundamental, ou seja, uma limpeza hepática que, por si só, já é espetacular. Vocês estão cansados de ver isso aí, mas eu asseguro para vocês que uma limpeza hepática em uma pessoa que está tomando litotânio vai ser melhor ainda. Certo? E assim como os outros produtos da linha. Você tem uma pessoa querendo fazer um tratamento capilar, se a pessoa estiver tomando litotânio, com certeza o tratamento capilar vai ter uma melhor resposta, porque a função do litotânio é preparar, é capacitar o organismo para que ele responda bem aquilo, né? Então, o nosso objetivo em buscar o litotânio é exatamente esse, deixar o organismo capaz. Esse quadro aqui é só para vocês entenderem que tem uma grande quantidade de minerais, são 74 minerais na alga litotânio, e tem algumas substâncias super importantes, que depois eu vou citar para vocês. Aqui, ó, que tem, por exemplo, alguns aminoácidos,
o ácido glutâmico, isso aqui é importante para o diabetes, para controle do diabetes. Mas hoje, por exemplo, na fibromialgia, que nós vamos falar um pouquinho sobre a fibromialgia, é muito importante a gente perceber isso aqui, ó, o triptofano. Daqui a pouco eu vou mostrar o porquê, tá? Tá aí a foto, gente, do produto, né, do litotano DWL, que ele é um alimento, está em cápsula. Ele está em cápsula para facilitar a ingestão e facilitar o acesso dele a qualquer pessoa, certo? Qualquer pessoa hoje tem capacidade, tem possibilidade de ter o seu organismo bem mineralizado e com alta capacidade de responder aos estímulos em favor da saúde, porque o litotano está disponível, um produto está fácil por aí. Só para vocês terem uma ideia, ele está registrado no Ministério da Saúde, totalmente legalizado na categoria de novos alimentos, certo? E lá, no rótulo dele, nós o apresentamos como um fornecedor de cálcio, magnésio, ferro, silício, mas existem também outros 72 elementos. Então, a função básica de se usar o litotânio, fornecer minerais para que o organismo tenha um funcionamento pleno e ajustar o pH orgânico. Com isso, a gente elimina os dois principais aliados da ocorrência de problemas de saúde. O objetivo é isso aí, gente. É oferecer para as pessoas saúde e qualidade de vida, e por trás de saúde e qualidade de vida, todo mundo busca, que é a felicidade. Essa é a função. Quem deve usar o litotânio? Todas as pessoas precisam de um produto como o litotânio. Às vezes perguntam-se crianças, né? Depois, no final da nossa conversa aqui, vai abrir espaço para perguntas, né? Mas é uma dúvida que muitas pessoas falam, criança pode? Pode. Às vezes ela não precisa, mas ele pode ser usado por todas as pessoas, independente da idade, independente da condição de saúde. Nós alertamos que pessoas que estão sendo tratadas de algum problema de saúde mais grave, que o uso do litotânio seja de conhecimento e aprovação do médico. Certo? E, normalmente, o médico vai incentivar e vai aprovar, porque ele sabe que se o organismo estiver forte, o organismo vai responder melhor ao tratamento médico. Certo? Em muitas situações, o simples uso do litotânio faz com que o organismo consiga se livrar do problema de saúde que ele está apresentando. Quando isso não é suficiente, ele facilita a resposta do organismo frente a um tratamento médico. Então, nesse desenhozinho que eu mostrei aqui, ó, é só para a gente lembrar que o litotânio ele é um produto a favor do organismo, e não contra o problema, certo? Então, ele é um protetor ou um capacitador do organismo. Bom, escrevi isso aí, tá? Então, ele é feito para fortalecer o organismo, bater as palminhas aí, que esse é o grande conceito, e tratar doença ou substituir medicamento não é a função dele. Do produto, não. Agora, muitas vezes, o fortalecimento do organismo é suficiente para o organismo se fortalecer. Tá? Hoje, gente, como o nosso objetivo, né, falar no mês das mulheres, né, e foi me pedido para falar um pouco de fibromialgia, e uma coisa que eu argumentei aos meus colegas aqui da organização da DWL é que eu não sou um médico para falar sobre a fibromialgia. Eu não sou um profissional com competência técnica para falar sobre a doença, certo? Mas eu sou um profissional que tem a capacidade de mostrar a importância dos minerais nesse processo, ou a importância do litotânio. Então, em relação à fibromialgia, alguns números, isso aí é fato, né? É um problema que afeta principalmente mulheres, né? Principalmente mulheres aí acima de 35 anos. Estima-se que de meio a 5% da população tem a fibromialgia. É uma doença que reduz demais a qualidade de vida das pessoas, porque
A pessoa com fibromialgia, ela tem uma qualidade de vida péssima, né? Porque ela sente dores no corpo todo, e ninguém gosta de sentir dor, e ainda ela tem um efeito muito intenso na parte emocional das pessoas. Ou seja, a fibromialgia junta talvez as duas piores coisas para a vida das pessoas, as duas que são as dores físicas, dores normais, e a dor emocional, né? Existem alguns pesquisadores que falam que a depressão é a pior, é a dor, é o cúmulo, né? É o auge da dor do ser humano. Então, os portadores de fibromialgia, eles são pessoas deprimidas e sentem dores. Então, é um problema terrível. Agora, uma coisa que nos deixa assim, extremamente felizes é que talvez a fibromialgia seja o problema de saúde onde o uso do litotânio tenha um efeito mais espetacular. Sabe, eu falo talvez, por quê? Porque tem 20 anos que eu estou envolvido com o litotânio e recebo sempre ligações, e-mails, telefonemas de pessoas nos contando os resultados. E aquelas pessoas portadoras de fibromialgia, normalmente são as primeiras que me ligam para contar que melhorou. Sabe? Isso dá para a gente assim, uma alegria imensa. Sabe? Então, eu fui tentar buscar as explicações. Por que o litotânio é tão eficaz, que ajuda tanto a melhorar a vida dessas pessoas? Né? O primeiro ponto, nós temos que entender que o uso do litotânio vai permitir que o organismo todo funcione melhor. Todos os sistemas, o imunológico, o circulatório, ou seja, ele faz um ajuste geral, né? E aí, se a gente for dentro do conceito do Dr. Linus Pauling, provavelmente o ponto que está desencadeando a fibromialgia é uma deficiência nutricional, que normalmente é uma deficiência mineral, e o uso do litotânio, ele vai lá no ponto de origem e ajusta para que aquela pessoa tenha os efeitos minimizados. Né? Então, esse é um fato, a gente não pode negar. Mas existem ainda outros aspectos que vão dar um respaldo técnico, científico para os resultados que a gente tem. Dentro da alga litotânio existe o magnésio orgânico, que é um mineral de alta absorção dentro do nosso organismo, e o magnésio é conhecido pela ciência como o anti-inflamatório natural mais poderoso que a ciência conhece. Bom, então, se ele é um anti-inflamatório, ele vai reduzir os processos inflamatórios e, consequentemente, reduzir dores. Recentemente, uma pesquisadora aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, da Escola de Farmácia, ela conseguiu isolar na alga litotânio a presença de 2 polissacarídeos, que são substâncias, elas são substâncias sulfatadas, tem enxofre na sua composição, que são substâncias com alto poder anti-inflamatório. Então, começou a mostrar, dar uma luz para nós o porquê que o litotânio tem um efeito tão espetacular frente a essa doença terrível. Ele consegue reduzir dores através de pelo menos três formas, que é reduzir a origem, o efeito dos polissacarídeos e o efeito do magnésio. E quando eu abri aquele quadrozinho de composição, alguns minutos atrás, eu falei, aqui tem uma coisa que vai ser importante quando nós formos falar em fibromialgia, que é o triptofano. O triptofano é um aminoácido, ele está muito envolvido em qualidade de sono, tá? Mas o triptofano, juntamente com o magnésio, são as duas principais matérias-primas para o organismo produzir a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Bom, então, dá para entender, né? Além do ajuste geral, de redução de dores, ele ainda tem elementos que ajudam a reduzir o estado depressivo. Então, o litotânio é, sim, uma ferramenta muito legal, e vocês que vão estar trabalhando e levando esse benefício para as pessoas, vocês vão ter a oportunidade de receber elogios e agradecimentos em relação a esse ponto. Tá?
Em outra oportunidade, nós podemos, às vezes, falar sobre outros problemas de saúde, né? Mas sempre é bom enfatizar que o uso do litotânio ele tem o objetivo de fortalecer o organismo, certo? Ele é a favor do organismo e não contra a doença. Então, pessoal, esta é a explicação, assim, a apresentação que eu queria fazer sobre o litotânio, suas funções, né? E agora vou deixar aberto para responder perguntas. Eu não sei exatamente como está o nosso tempo, o Leandro está nos ajudando a coordenar isso, mas quem tiver alguma pergunta, o Leandro vai me repassar para a gente já ir ajudando a tirar as dúvidas. Leandro, você está me ouvindo? Estou sim. Você está me ouvindo? Beleza. Já tem alguma pergunta? Temos sim. Tem algumas perguntas. Temos aqui. Deixa eu botar minha cara aqui na tela. Deixa eu ver se eu... Está aparecendo minha imagem na tela toda? Sim, está sim. Então tá bom. Então vamos lá. O Zé Duarte, ele perguntou, esse produto é para usar depois da desintoxicação do organismo? Espera aí, o meu som está ruim. Você repete, por favor, deixa eu chegar mais perto. Ele pergunta, esse produto é para usar depois da desintoxicação do organismo? Zé Eduardo, né? Ele é um produto para ser usado sempre, tá? A desintoxicação que você deve estar citando deve ser o procedimento de limpeza hepática, né? Então, hoje a DWL Brasil, ela tem um kit, foi feito um kit para facilitar para as pessoas fazerem esse processo de desintoxicação. E no kit vai um frasquinho do litotânio em pó, certo? A pessoa vai começar a tomar o litotânio em pó no primeiro dia, na segunda-feira, para quando chegar no sábado, que é o dia da limpeza propriamente dita, ele vai estar com o organismo mais forte e com maior nível de eletrólitos no organismo. Então, ele vai ajudar tanto a fortalecer o organismo, quanto a reduzir um possível probleminha ou a fraqueza que poderia dar com a perda de eletrólitos no processo, na diarreia que é provocada pelo sal amargo no processo de limpeza. Certo? Então, ele deve ser usado durante a semana da limpeza, mas nas outras semanas também, ele deve ser utilizado as cápsulas, certo? Porque ele vai estar capacitando, fortalecendo o organismo contra o dia a dia. É bom a gente entender que o nosso organismo está a todo dia sendo desafiado por problemas de saúde, por micro-organismos, por vírus, bactérias, fungos, etc. Então, o uso dele nos intervalos ou durante a vida toda vai fortalecer o organismo. É importante entender que o uso dele vai ajudar para aquelas pessoas que querem praticar atividade física, certo? A pessoa vai ter mais ânimo, mais capacidade de executar atividade física, vai reduzir a possibilidade de lesões. Nesse momento agora que nós estamos passando por uma pandemia, é muito importante termos o organismo alcalino e com o sistema imunológico funcionando no máximo. Então, o uso dele é recomendado para que seja sempre. Muitas pessoas, às vezes, usam querendo resolver um problema de saúde, uma dor inespecífica, uma fibromialgia, uma dor de articulações, etc. Então, você vai perceber que ele é um produto para usar sempre, tá? Pode passar para a próxima, Leandro. Bora. Davi Júnior, ele perguntou se mulheres grávidas podem tomar o litatânio ou teria alguma restrição. Desculpa, não ouvi de novo, Leandro. Davi Júnior perguntou se mulheres grávidas podem tomar o litotânio. Boa pergunta, Davi. Quem já pegou um frasco de litotânio na mão, certamente viu escrito lá no rótulo o seguinte: este produto não é recomendado para gestantes e lactantes, né? Na verdade, como esse produto ele está enquadrado na Anvisa, na categoria de novos alimentos e novos ingredientes, a Anvisa nos obriga a colocar essa informação no rótulo.
que lá é uma informação obrigatória, tem que ter. No entanto, nós temos, o que eu falo é o seguinte, como o objetivo do uso é deixar o organismo forte, a gestante ela se beneficia muito com o uso do litotânio. Ela vai deixar o seu organismo funcionando em plenitude, vai ajudar a formar o feto e vai ajudar a melhorar a parte emocional da gestante, que normalmente a gestante tem a parte emocional mais frágil. Nós temos um trabalho que foi feito na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que eles mandaram para mim, o título era o seguinte: Litotânio, o grande amigo da gestante. Eu tenho uma experiência muito legal para contar para vocês, que é uma experiência minha mesmo, da minha casa. Quando a minha esposa estava grávida, nós fomos fazer, ela estava tomando, ela teve uma gestação maravilhosa, não engordou, tudo tranquilo, mas nós fomos fazer um ultrassom e quando nós chegamos lá, a médica não nos conhecia. E quando ela passou o transdutor lá na barriga dela, a médica virou e falou assim: nossa, que criança bem mineralizada. Então, isso chamou a atenção da médica, como que a criança que estava no feto, lá dentro do útero, estava bem mineralizada. Então, é um produto, sim, que ajuda muito. E outra coisa, quando a gestante der à luz, tiver seu parto, o uso do litotânio vai ajudar que ela tenha o seu corpo retorne aos parâmetros que era antes da gestação e ainda vai melhorar a qualidade do leite produzido. Sabe? Eu já tive muitas experiências de mães que contam que a criança não dorme, estava chorando muito à noite, ela passa a tomar o litotânio e muito rapidamente a criança volta a dormir e é uma maravilha, e a pessoa nos conta. Beleza, pode passar para a próxima. O Lindina Rosa, ela pergunta se o produto ajuda na artrite reumatoide. Ajuda, sabe? Então, assim, eu vou chamar a atenção mais uma vez para a questão de doenças, né? O nosso objetivo não é tratar a doença, tá? Mas ajuda. Ajuda por quê? Porque ele, como ele tem alguns elementos anti-inflamatórios, ele vai reduzir dores. E ele ainda vai ajudar a ajustar o ponto que estava sendo o ponto de desencadeamento da artrite. Foi feito um estudo na Irlanda, há algum tempo atrás, com pessoas portadoras de artrite reumatoide, alguns casos já com artroses. O que eles mostraram lá, com o resultado, é que é o seguinte, o uso do litotânio ele foi capaz de fazer com que até 70% da necessidade de analgésico fosse eliminada. Então, muitas pessoas hoje, que vocês vão ter convivência com elas, que são pessoas que vivem às custas de analgésico por causa das dores nas articulações, vão passar a tomar o litotânio e, em algum tempo depois, ela vai perceber que ela não está precisando de tomar os analgésicos. Que seja reduzindo a dose ou que seja eliminando o uso mesmo. Bom, vou chegar pertinho de novo para não fazer você repetir, Leandro. Vai. A Violante Rafael, ele falou se quem tem lúpus pode tomar litotânio? Pode tomar? Não ouvi. Quem tem lúpus pode tomar litotânio? Sim, pode. É importante, pessoal, entender que o litotânio ele é como se fosse uma couve-flor, ou um brócolis, ou qualquer outro alimento rico em minerais em cápsula. Então, o litotânio ele não vai interferir com a ação de nenhum tipo de remédio ou de medicamento, ele não exerce o que a gente chama de interação medicamentosa, ele não interfere nisso. O que ele vai fazer é capacitar o organismo a responder melhor a qualquer situação, inclusive a medicamento. Então, quem tem lúpus, o lúpus é um desajuste do sistema imunológico, né?
é um sistema imunológico que não está entendendo bem e está trabalhando contra o seu próprio organismo. E como a função do uso do litotânio é ajustar, é normalizar o organismo, ele é sim útil aos portadores de lúpus. Eu tenho muitos relatos de pessoas que contam que melhorou muito a qualidade de vida depois que passou a usar o litotânio. Próximo. A Leide Souza de Castro, ela pergunta a forma de usar, antes ou após as refeições. Legal. Nos estudos que fizemos, nós constatamos que a absorção do litotânio é melhor com o estômago vazio e é melhor com doses pequenas. Então, nós recomendamos para que a pessoa tome uma cápsula de manhã, uma na volta do dia e uma à noite. De preferência, fora das grandes refeições. Se puder tomar aí pelo menos 10 minutos antes de se alimentar, é melhor. Se existir alguma pessoa que tem pouco tempo, não dá para tomar na volta do dia, pode tomar 2 de manhã e uma à noite, ou uma de manhã e 2 à noite. Não vai fazer mal. Pode tomar as 3 de uma vez só? Pode também. Mas nós temos que entender que a absorção máxima, o aproveitamento máximo, nós vamos conseguir tomando separadamente e com o estômago vazio. Próxima. A Divina de Fátima, ela pergunta por quanto tempo devo tomar? Tá. Pessoal, da próxima vez que eu estiver aqui, eu vou aprender a aumentar o som do meu computador aqui para não precisar de ficar chegando a carona aí na frente de vocês, tá? Bom, por quanto tempo? O litotânio, ele é um complemento alimentar. Então, ele complementa o que falta na nossa alimentação. E se nós alimentamos sempre, ele é recomendado que se use sempre, para que o nosso organismo funcione melhor. É muito interessante, pessoal, algumas pessoas que buscam, no primeiro momento, o litotânio para resolver um problema. Vamos imaginar uma dor na mão, por exemplo. Aí ele começa a tomar e melhora a dor na mão. E aí ele relaxa, para de tomar. Mesmo que a dor não volte, que muitas vezes não vai voltar, poucos dias depois a pessoa liga para a gente e fala assim, nossa, mas eu quero de novo, porque a dor não voltou, não. Mas eu percebi que eu não estou dormindo bem como eu estava antes. Eu percebi que a minha disposição piorou. Então, o que acontece? Como o uso, ele ajusta o organismo todo, a pessoa vai ficar mais animada, vai dormir melhor, a memória vai estar melhor, ou seja,